Você que trouxe sua Bíblia, abre lá em João 20, 24. João 20, versículo 24 diz assim: Ora, Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com eles quando apareceu Jesus. Disseram-lhe então outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele respondeu: Se eu não ver o sinal do escravo em suas mãos, não puser ali o dedo e não puser a mão no seu lado, de maneira nenhuma eu crerei. No capítulo 21, versículo 15, diz assim também: Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse-lhe: Apacenta os meus cordeiros. E tornou a perguntar-lhe: Simão, filho de João, amas-me? E respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. E perguntou-lhe pela terceira vez: Simão, filho de João, amas-me? Simão entristeceu-se por Jesus ter perguntado pela terceira vez: Amas-me? Respondeu: Senhor, tu sabes tudo, e tu sabes que eu te amo. E disse Jesus: Apacenta as minhas ovelhas. Amém? Quero falar sobre mais ou menos dois temas aqui, que no capítulo 20 de João e 24 está falando de uma pessoa, e do capítulo 21, versículo 15 em diante, está falando de outra pessoa. São duas pessoas com duas situações diferentes. No versículo 20, Deus estava falando sobre Tomé. E essa passagem aqui, quando estava falando sobre Tomé, já era alguns dias depois que Jesus já tinha ressuscitado. A Bíblia diz que ali, passado-se um tempo, além depois de Maria ter visto Jesus, e Jesus ainda caminhou na terra com seu discípulo, se não me engano, uns 40 dias ainda, fazendo tudo que um ser humano faz normal, depois da tua ressurreição, porque ali diz para frente que ele sentou com seus discípulos, comia, bebia, participava. E tinha esse cara chamado Tomé, que nós muitas vezes falamos: você tem fé de Tomé, né? Aquele ditado, né? Só acredito vendo. Interessante, amado, que quando você para e pensa nesse cara, nesse Tomé, e muitas vezes, até o próprio Jesus falou ali que acho que ele comenta assim: se você que me vê crer em mim, aquele que não vê, tipo assim, cara, aqueles que não vê ainda crê, você que está me vendo não crê. E nós estamos falando assim: você tem fé de Tomé. Mas sabe o que eu penso assim, amados? Para mim, Tomé, ele poderia até ter sido um cara sem fé, mas para mim é um cara corajoso e um cara desafiador. Por que corajoso e desafiador? Porque todos ali, amados, viu que Jesus tinha ressuscitado, participou algumas vezes na mesa com o Senhor Jesus. Maria foi a primeira a ver ele depois que ele ressuscitou. Mas ninguém teve a coragem, ninguém teve a ousadia de perguntar se Jesus era Jesus mesmo, para tocar dentro da ferida de Jesus, na mão e do teu lado, para ver se aquele furo de espada era realmente Jesus. Eu penso assim, amados, a gente falamos tanto que fé de Tomé foi tão pouca, mas eu penso assim, amados, aquele cara teve uma ousadia tão grande que acho que foi o único que, depois de Jesus ter estado com o teu corpo glorificado, o teu corpo ali, já depois de ressuscitado, foi o cara que teve o peito de falar: tá, beleza, se você é Jesus mesmo, deixa eu tocar em você.
E eu posso imaginar assim que, imagina a experiência de Tomé. Imagina a experiência de chegar no próprio Jesus e tocar na ferida. Jesus poderia falar assim, cara, só porque você duvidou, agora você não vai tocar em mim. Só porque você não acredita que eu ressuscitei, você não vai tocar em mim. Porque você não tem fé, você é um cara que para mim eu não tenho por que eu provar que eu sou Jesus para deixar você tocar nas minhas feridas, tocar no meu corpo. Mas ele foi tão audacioso, amado, que eu penso assim, muitas vezes nós criticamos muito esse Tomé, mas nós mesmos temos, que eu posso colocar assim, talvez vergonha, talvez falta de intimidade, falta de talvez de intrepidez, de curiosidade, de muitas vezes fazer prova do Senhor. Muitas vezes nós criticamos o Senhor, mas não fazemos prova do Senhor. Se nós vemos relato na Bíblia, em todos antes de Jesus ali, Gideão, aqueles caras lá, fizeram prova de Deus, falou, realmente, se o Senhor é Senhor na minha vida, faça isso, 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 isso. O que o Senhor fez? Fez. Não é? Gideão, acho que Gideão fala lá que, se amanhã de manhã, o sinovelo amanhecer seco e do lado estiver molhado, beleza, eu sei que o Senhor é Deus. O que Deus fez? Amanheceu no outro dia, estava molhado ali, o lã, e do lado estava seco. Não está bom assim. Beleza, se o Senhor é Deus mesmo, está querendo que eu faça isso, amanhã vai ser inverso. Amanhã vai estar seco a lã, ou molhado, e vice-versa. Eu falei seco primeiro, não? Seco estava do lado mais. Então ele falou assim, amanhã a lã vai estar molhada e do lado vai estar seco. E no outro dia de manhã o que aconteceu? A Bíblia diz que ele pegou aquela lã, ela espremeu, e se derramou a água da lã, e do lado estava tudo seco. E muitas vezes, amados, quando Tomé fala, se o Senhor é Jesus mesmo, deixa eu tocar, ele não quer só viver o evangelho de alguém falou que Jesus cura. Ele quis falar assim, eu não quero viver esse evangelho que alguém falou que Jesus ressuscitou. Eu quero viver esse evangelho que eu quero tocar em Jesus. Eu quero viver, já que se Jesus realmente ressuscitou, eu quero que ele faça algo. Mas não assim, amados, questão de julgar se realmente, se você, não. Fala, Deus, eu quero viver um evangelho real. Eu quero viver um evangelho de desafios. E isso, amados, o Senhor, Ele gosta de pessoas que desafiam Ele, amados. Desafiar não é colocar a sua fé em dúvida. Desafiar é falar, Deus, eu acredito e vou fazer porque o Senhor está falando. Ou, Senhor, se realmente o Senhor está falando para mim fazer, me dá um sinal. Deus, se ainda é para mim continuar desse jeito que eu estou fazendo, me dá um sinal. Amados, imagina o Senhor Todo-Poderoso trocando uma ideia comigo e com você e tendo a oportunidade de falar assim, cara, Robson, eu vou te provar que eu sou um Deus na tua vida. Imagine, a gente vê lá Moisés é um cara ousado, acho que é Moisés. Se o Senhor não for comigo, eu não vou. Aí fala lá que Jesus fala, não, eu vou. Deus fala, não, eu vou com você, mas eu só vou mandar nuvem. Não, eu não quero sua nuvem, eu quero tal. E se você ver toda a história, os grandes homens desafiaram a presença do Senhor. E ali quando eu vejo assim, quando estava contando no capítulo 20, versículo 24, diz que Tomé não acreditou, Jesus não estava ali com eles. Mas a Bíblia diz mais para baixo que 8 dias depois, olha só, 8 dias depois, ele estava reunido numa casa, comendo, acho que jantando, sei lá, estava ali reunido naquela casa, a porta estava trancada, não teria como alguém chegar e passar por aquela porta sem bater, ou chamar, ou abrir o trinco e vir entrar. Quando eles perceberam, Jesus estava do lado deles, do lado da mesa. Jesus fala diretamente, não pergunta para mais ninguém, ele chega direto para Tomé. Tomé, olha só, 8 dias depois, Jesus não estava lá. Chega assim, Tomé, eu sei que você falou lá atrás, 8 dias atrás, que você não crê, e para você crer você tem que tocar nas minhas mãos. Você não toca em minhas mãos, toca. Toca aqui do meu lado, eu coloco o dedo aqui, e você vai perceber que eu sou real na tua vida. E 8 dias depois, amados, Tomé teve a oportunidade e a ousadia de tocar em Jesus. Muitas vezes, aqueles caras que estavam caminhando com Jesus já há 8 dias não tiveram a coragem que Tomé teve. Muitas vezes é assim, amados, nós vivemos anos e anos com o Senhor e nós não temos coragem de desafiar o Senhor. E muitas vezes pessoas que nós
julgamos pessoas que acham que ele não ainda tem intimidade com o Senhor, consegue, pouco tempo começa a crescer, pouco tempo começa a fluir na intimidade com Cristo, e fala, mas peraí, mas como é que aquele cara, eu estou caminhando com Jesus há tanto tempo, eu só vejo aquele cara só vem contar a bênção para mim, cara, e eu até agora não consegui usufruir ainda do Senhor, mas esse cara começou agora, e todo dia ele fala que Deus fez algo para ele, mas amados, será que a tua oração está igual à oração dele? Ele fala, Senhor, se o Senhor és na minha vida, Senhor, eu quero viver o real com o Senhor. Amados, o Senhor ele tem anseio de provar para mim e para você todos os dias, de fazer suas maravilhas todos os dias, falar, cara, toca em mim, toca em mim que eu sou Jesus, eu sou Deus na tua vida, ei. Não precisa viver um Deus que agora ressuscitou, o corpo glorificado, ninguém me toca, ninguém me rela, não. Jesus ainda, amados, depois de ter morrido, depois que ressuscitou, ainda passou 40 dias na terra comendo com seus discípulos. Para que antes de ser levado aos céus, ele ainda ficou um bom tempo com seus discípulos. Mas o que eu quero colocar assim nessa primeira parte, amados, que muitas vezes o tempo que nós caminhamos com o Senhor, se nós não tivermos a ousadia, nós não conheceremos o Senhor por completo. Iremos comer com o Senhor na mesa, iremos caminhar com o Senhor durante o dia, nós iremos fazer algumas coisas que o Senhor está junto conosco, mas não teremos aquela oportunidade de tocar na ferida do Senhor e falar, Deus, se realmente o Senhor é na minha vida, prova para mim. E quando fala aqui no versículo 21 também lá, depois, a outra história, que diz assim, depois de terem comido, Jesus perguntou, mas aqui nessa parte é assim, antes ali no versículo 21, quando a Bíblia está dizendo que eles foram pescar, e ali os seus discípulos entraram, os pescadores, os discípulos entraram no mar para pescar, passaram-se a noite inteira, não conseguiram pescar, chegou Jesus e mandaram jogar do outro lado, e quando eles jogaram ali do outro lado da rede e sacaram, vieram 150? Você lembra, Júnior? 150 a 157 peixes. Fala ali, comenta ali que o barco estava a pique, quase afundando. E eles tinham passado já a noite inteira tentando pescar e não pegava. Jesus só falou, joga agora do outro lado. E eles jogaram do outro lado e conseguiram pescar. Mas, amado, eu fico pensando assim, como que eles passaram a noite inteira pescando? E de repente uma palavra que o Senhor fala, joga do outro lado. O que diferença tem do peixe desse lado aqui, do peixe do outro lado do rio, do outro lado do barco? Sei lá, de 2 metros de diferença. Mas o Senhor quis provar naquele momento ali uma intimidade maior com os seus discípulos. Porque muitas vezes 153 peixes grandes, pesados, que diz que a rede quase se arrebentou, porque era impossível conseguir arrastar aqueles peixes até a beirada do mar, sem que ou afundasse o barco, ou ali estourava a rede. Mas quando aqueles discípulos, eles tiveram essa experiência com o Senhor, por quê? Os discípulos, ali era pescador, os caras eram experientes no que fazia, eles tinham intimidade com o mar, eles pescavam toda noite no mar, e já estava raiando o dia e nada tinha pego, e eles sabiam o mover da água, se o peixe estava aqui, se estava ali. Mas quando Jesus fala para eles, cara, joga do outro lado, eles, na palavra do Senhor, eles pegam e jogam a rede do outro lado. Aí você pensa, mas como é que esses caras assim, passaram a noite inteira com o conhecimento que ele tem e não conseguiram decifrar que os peixes estavam atrás do barco deles? Mas porque assim, eu vejo assim que eles, enquanto eles estavam no pensamento, ou enquanto eles estavam na tua capacidade, sabedoria humana, eles passaram a noite inteira batendo no mesmo prego, batendo no mesmo prego, e chegar a amanhecer o dia e não estava acontecendo nada. Quando eles tiraram o seu conhecimento de pescadores e falavam, Senhor, o que devo fazer? Passamos a noite inteira e não pegamos nada. Ele falou assim, agora, vocês perguntaram para mim, agora eu vou te dar a direção. Joga a rede do outro lado que vocês vão ver o que acontecer. Encheu-se a rede e lotou o peixe. Então pensa assim, muitas vezes nós tentamos fazer as coisas com o nosso próprio conhecimento e esquecemos de pedir uma direção para o Senhor. Fala, Senhor, eu conheço tanto, mas parece que as coisas não vão. O que está acontecendo? Não, mas nós preferimos ficar como os discípulos, caminhando do lado de Jesus, mas não ter a ousadia de tocar na ferida de Jesus.
Ou não ter ousadia de falar: Senhor, eu não consigo. O que está acontecendo que não vai, que não rompe? O Senhor pode me dar uma direção? O que eu devo fazer? Eu creio, amado, se você fizesse realmente essa pergunta para o Senhor, esquecer que você, nós temos conhecimento, que nós temos experiências, falar: Deus, realmente o que eu conheço até agora não valeu nada. O que eu conheço, o que eu já tive de experiência até agora, humana, para mim não vale nada. Eu preciso que o Senhor me ajude. Eu preciso que o Senhor me dê a direção. Eu preciso que o Senhor me mostre o caminho. Como que eu devo proceder? Como que eu devo fazer? Eu já tenho conhecimento de todas as áreas, mas parece que nada vai. Eu quero perguntar para você, amados, convide o Senhor para estar nessa pescaria com você, não sei, convide o Senhor para estar num momento de decisão difícil na tua vida. Convido porque eu creio que é o momento que você pedir ao Senhor, Ele vai falar: ei, joga agora essa rede para o outro lado. Mude a estratégia. Mude de lado. Muitas vezes nós temos medo, amado, de mudar a estratégia. Muitas vezes nós temos medo de parar do que está fazendo e recomeçar, ou parar de fazer, ir por esse caminho e começar por aqui, porque nós achamos que o nosso entendimento, se eu parar, eu sou derrotado, eu sou um cara que as pessoas vão falar, que as pessoas vão achar. Amados, mas se Jesus está no comando da coisa, Ele falou: não jogue mais, não faça isso agora, faça de outra forma, faça, que o Senhor, Ele vai encher as suas redes, amados. Só que muitas vezes, quem sabe, eu estou amanhecendo o dia tentando de um lado que não é para mim continuar desse lado. Talvez estou caminhando de uma forma que o Senhor não é para caminhar dessa forma. Não, Deus, mas eu conheço, eu sei tudo, eu já fiz dessa forma. O Senhor vai falar: não, eu digo para você mudar a estratégia. Mas passado para frente ali, amados, Jesus está conversando ali passa ali depois, ele atravessa aquela porta. A Bíblia dá a entender isso, que ele entrou ali na sala sem mexer no trinco, sem entrar na porta, sem abrir a porta. Quando eles viram, Jesus estava do lado da mesa ali, com seus discípulos. Ele fala ali para Tomé, para ele tocar nas mãos. Mais para frente, no versículo 21, ele diz assim também, para Simão: Simão, tu me amas mais do que estes? Quando ele fala assim, você me ama mais do que as coisas que você tem? Você me ama mais do que essas pessoas que estão ao teu redor? Você me ama mais do que aquilo que você faz todo dia? Sim, eu amo. O que ele fala ali? Apacenta o cordeiro. A hora que eu estava lendo essa passagem, eu falei: cara, mas para frente um pouquinho, ele fala assim depois. Pergunta de novo, ele faz 3 perguntas para Simão. Primeira vez ele pergunta se ele amava o Senhor Jesus. Simão falou que amava. Ele fala assim: então apacenta os meus cordeiros. Na segunda vez ele fala: cara, você me ama realmente? Amo. Ele fala: então apacenta as minhas ovelhas. Então eu pensei, alguém já parou e pensou? Por que uma vez ele pergunta: se você me ama, apacenta os meus cordeiros; se você me ama, apacenta as minhas ovelhas? Muitas vezes nós ouvimos palavras, já ouvi pregações, e hoje eu estava conversando com o Daniel e o Júnior, e falei: cara, vocês já prestaram atenção nesse versículo? Primeiro ele fala: me ama? Amo. Então se você me ama, apacenta os meus cordeiros. No versículo lá, você pode ler comigo lá, versículo 15. Depois no 16 ele já fala de ovelha. Eu fiquei pensando, cucado o dia inteiro, mas por que o Senhor falou cordeiro e falou ovelha? O Senhor não confundiu? Não, o Senhor, sei lá, o Senhor também não trata as coisas tudo do mesmo jeito. Para o Senhor, ovelha é ovelha, o cordeiro é cordeiro. Amém? Você sabe qual a diferença do cordeiro e da ovelha? Quem sabe? Quem sabe? A gente buscando ali, pesquisando, eu falei: Deus, ajudando aos universitários, eu falei: qual que é a diferença do cordeiro e da ovelha? O cordeiro é a cruza, né, do carneiro com a ovelha, e nasce pequenininho, ele é o cordeiro. Então aquele cordeiro, ele é considerado cordeiro até 1 ano de idade. Depois de 1 ano de idade, ele já é considerado ovelha. Então primeiro eu penso assim: puxa vida, mas se ele falou: Simão, você me ama? Amo. Então cuida primeiro dos cordeiros. O que vem na tua mente, cordeiro? Os novos na fé. Os pequenininhos que estão nascendo agora, que estão vindo agora. Porque aquele pequenininho, ele não sabe comer, ele não sabe se defender dos ataques. Quando ele é pequenininho, não sabe nem andar direito, você vai ter que pegar ele meio que equilibrando e ajudando ele sair, de repente tira da cocheira, põe na outra, e assim vai, até que ele se torna 1 ano de idade. E depois de 1 ano de idade, ele já se torna ovelha. Aí ele fala assim: Simão, você me ama agora, então vai cuidar das minhas ovelhas. E o que a ovelha faz muitas vezes? Foge.
quando ela foge, ela volta cheia de carrapicho. Chega um tempo, se você não começar a podar algumas coisas no seu pelo, ela começa a embolar tudo e acaba perdendo a lã, acaba perdendo tudo ali. De vez em quando você vai ter que, se você quiser aproveitar a lã dela, você vai ter que tosquear e ali usa para algumas coisas. A ovelha, ela, depois de 1 ano de idade, ela caminha com você, falando para ela o que deve fazer, o que não deve fazer. Depois de 1 ano, ela já quer tomar os seus rumos sozinho. E ali nesses rumos sozinho, que a gente conhece muitas pessoas que querem tomar suas decisões sozinho, sem perguntar para os seus líderes, sem perguntar para o Senhor, sem perguntar, Deus, eu devo fazer isso ou não, e quer tomar o rumo do pasto e quer fazer o que tem que fazer. E quando ele volta todo cheio de carrapicho. E ali fala para Simão: cuide dos pequenininhos na fé, cuida daqueles que estão vindo na fé. Muitas vezes, amados, eu e você nós queremos ser, isso pega para mim, pega, porque eu sou cobrado todo dia pelo Senhor. Ou nós queremos só cuidar daqueles que é pequenininho na fé, que está crescendo agora, ou nós só queremos cuidar daqueles que já estão prontos. Aquele que as ovelhas já sabe comer sozinho, aquele que já sabe ir para o pasto e voltar de tarde. Esse muitas vezes nós queremos cuidar dessas pessoas, que elas já sabem meio que caminhar sozinho. Não queremos perder tempo ou ganhar tempo com aquelas pessoas que precisam dos primeiros passos. Outros já preferem cuidar do pequenininho, porque o pequenininho é mais fácil, tudo que você fala ele faz. Faça isso, ele vai lá e faz. Vem aqui, ele vem. Vai para lá, ele vai. O grande já é um pouquinho mais teimoso, tudo que você fala para ele já fica meio assim, meio ranzinza. Mas os dois, amados, não fogem daquilo que o Senhor tem feito para mim e para você. Se ele fala para cuidar do cordeiro, nós temos que cuidar do cordeiro, amados. Nós temos que cuidar daquelas pessoas que precisam ser cuidadas. Isso cabe só para mim, pastor? Não. Isso cabe só para os líderes de grupo familiar? Não. Isso cabe para a igreja. Quem já viu aqueles vídeos de animais? Até se a gente estava comentando aí o pai lá, que uma manada de gnus estava ali andando, e de repente, quando eles olham para trás, um filhote ficou para trás, e vem uma manada de leões lá, de onça, e ataca aquele pequeno. O que os grandes fazem? Sai correndo? Não, eles voltam. Cara, os caras enfrentam acho que uns 5, 6 leões, aquele bando de gnus, vai dar cabeçada, dá chute, empurra aqueles leões para o lado do canto. Cara, imagina 5 ou 6 leões, não conseguem vencer os gnus. Eles saem correndo, eles pegam, fecha a roda, joga aquele filhote pequeno no meio e vai caminhando até tomar uma grande distância de estar longe daqueles leões. Imagine só, amados, os animais têm essa consciência de ajudar os mais fracos. Precisou só lá o gnu, o touro mais velho, será? A pessoa mais velha lá cuidar? Não precisou. Todos perceberam a dificuldade daquele que precisava e voltaram todos e foram lá e fizeram a roda, e ele pegou aquele cara e seguiu em diante. Então tira por experiência, assim, muitas vezes, amados, eu só quero caminhar com aqueles que não dá trabalho, ou eu só quero caminhar com aqueles que tudo que eu peço para fazer faz. Mas o Senhor pede para mim e para você que nós precisamos cuidar tanto do cordeiro quanto da ovelha. Aquele que, amados, nossa, muitas pessoas já chegou assim e falou assim, já chegou para mim, ou talvez para você, falou: cara, mas toda vez que aquele cara ou some, de repente ele volta, ele vem te procurar, e você abraça, você chora com ele, você, cara, mas isso cabe a mim. Ele, quando era cordeiro, ele cresceu, agora ele pegou 1 ano de idade, ele voltou, mas eu tenho que cuidar também da ovelha. Mesmo muitas vezes contrariando muitas pessoas, talvez você pode te julgar, mas, cara, você não está vendo que ele está te fazendo ser de bobo? Parece que quando ele só precisa tal. Mas, amados, Deus fala que eu preciso caminhar com os cordeiros e eu preciso caminhar com as ovelhas. Quando digo, eu no corpo, nós como igreja. Nós como igreja precisamos caminhar com o cordeiro, nós como igreja precisamos caminhar como as ovelhas. Ajudar a apacentar. Aí você pergunta assim, aí se Jesus perguntasse para mim, para você hoje nessa noite: cara, você me ama? Amo. Você quer ser líder? Quero. Você foi separado para ser isso? Sei. Então cuida das minhas ovelhas, cuida dos meus cordeiros.
Nós só queremos ter a posição. Aí pergunta assim, por que Jesus, sabe, a gente vai lendo e vai encafifando o na cabeça. Por que Jesus perguntou para Simão 3 vezes? Já chegou a perguntar isso? Não. Porque muitas vezes, isso para mim, tá? Eu entendo isso comigo no meu coração. Que o Senhor, Simão estava dizendo só de palavras. Porque se ele falasse realmente a primeira vez, você acha que Jesus não conhecia? Pergunta para mim, sabe que Jesus precisava perguntar 3 vezes para o cara? E ali no final ele diz que Simão ficou irritado. Vou ler para você ver lá, ó. Entristeceu-se, no versículo 17, perguntou pela 3ª vez, Simão, filho de João, amas-me? Simão entristeceu-se por Jesus ter perguntado pela 3ª vez, amas-me? E respondeu, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo, disse Jesus. E Jesus falou de novo, apacenta as minhas ovelhas. Porque muitas vezes, amados, porque Jesus pergunta 3 vezes, porque muitas vezes nós somos bons de palavras e fracos de atitudes. Pega para mim? Pega para mim. Fala que pega. Primeiro a gente apanha para depois eu bater em vocês. Tô brincando, mas é assim. Se Jesus perguntou para Simão 3 vezes, ele falou, cara, chega de falar que você faz, faça. Muitas vezes nós só queremos viver de palavras, mas não vivemos realmente aquilo que... Essa semana Deus me pegou de tal jeito que eu falei, Jesus, até eu brinquei com alguns amigos meus, né? Você está onde? Estou no hospital fulano de tal. Você está onde? Estou no outro hospital fulano de tal. Você está agora onde? Estou não sei aonde. E eu falei, cara, sabe o que aconteceu? Sábado passado, quando tivemos encontro de jovens aqui, eu preguei sobre Cirineu. Cirineu é aquele que vê a pessoa que precisa de uma ajuda e fala, cara, vamos que eu vou com você. E chegou na segunda-feira, Deus falou assim, agora vamos test drive. E eu falava, amor do céu, não aguento mais esse negócio de hospital. Aí eu falo, não, acho que amanhã eu vou descansar. No outro dia alguém me ligava e falava, cara, você me leva para tal lugar? Levo. Você me busca tal lugar? Busco. Você vai comigo lá amanhã? Cara, vou. E eu tinha pregado no sábado sobre o Cirineu. Quando você está caminhando, vê uma pessoa que é no meio do caminho, em vez de você ficar com a multidão julgando, vai fazer. Vai lá como Cirineu, pega Jesus, joga nas costas, pega a cruz e fala, Jesus, eu vou caminhar com você até o final. E muitas vezes é assim, amados, nós queremos ser Cirineu, falamos que somos Cirineu, que ajudamos as pessoas, mas na hora de levantar o Jesus lá daquele lugar que caiu, nós não queremos. E Jesus, amados, engraçado assim, que tudo aquilo que a gente prega, se eu não faço, Deus faz eu fazer. E Deus faz você fazer. Eu lembro até hoje, que ali no Sobrado, preguei ainda, imagina você, amados, chegar amanhã no teu trabalho, e os caras te mandar você embora, quero ver como vai ficar o teu coração de adorador. Cheguei na segunda-feira, o que aconteceu? Robson, a partir de agora a empresa está mudando a gestão e a gente quer começar, a gente sabe que você é um cara que trabalha bem, mas eu quero estar dispensando não só você, mas um monte de gente do nível e tal. E a hora que eu saí para fora do portão da empresa, Deus falou, daí? Você vai adorar ou você vai sair rateando? Cara, foi automático. A hora que eu pisei no meio-fio da empresa assim, mas sabe assim quando você vê aquela voz assim que vem, cara, na tua mente e fala, você vai abrir a boca e reclamar ou você vai falar aquilo que você falou ontem à noite? Você vai fazer aquilo que você falou ontem à noite? Falou, Jesus, para que isso? Aí muitas vezes quando eu vou pregar, eu falo, Deus, mas será que amanhã eu vou fazer isso? Porque geralmente quando a gente prega algo, o Senhor no outro dia nos cobra. Ou quando você está cobrando que você está pregando, ou quando no outro dia faz você fazer. Porque então eu entendo assim que porque Jesus perguntou para Simão 3 vezes, porque Simão só estava fazendo palavra. Realmente você me ama, cara? Amo, então apacenta meus cordeiros. E eu penso assim, ele me diz que me ama, mas não se move, não faz nada. Ele diz que quer, que faz e acontece, mas até agora eu não vi nada. Você me ama? Amo. Então faça alguma coisa. Você me ama, fulano e tal? Amo. Então sai do teu lugar, faça alguma coisa. Vai cuidar daquilo que eu mandei para você cuidar. Vai fazer aquilo que eu te coloquei para você cuidar. Ontem nós falamos sobre, fomos lá na comunidade Portas Abertas, passou um vídeo lá. Até a gente estava discutindo sobre o vídeo, sobre o chamado. E o cara mostrou um vídeo lá e aí cada um entendeu de uma forma, mas... E ali diz que uma mulher, ela foi chamada para cuidar dos filhos, e aqueles filhos que ela cuidou, só para cuidar daqueles filhos, ganhou mais de 1.500
440 milhões de pessoas, sei lá, alguma coisa assim, e ela só cuidou dos filhos para que os filhos fossem caminhados no Evangelho, para cumprir aquilo que era para eles cumprir, nada mais do que aquilo que eles foram chamados para fazer. Eu tirei para mim, a minha conclusão, se ela tivesse feito outras coisas, não tivesse caminhado os filhos, muita gente julga isso. Muitas vezes a gente quer fazer algo, não, eu vou caminhar meus filhos, eu não vou fazer nada. Amados, o que erra na igreja muitas vezes hoje é você ter que fazer para as pessoas pensar que você é. Não, eu tenho que participar do ministério, porque eu tenho que fazer, porque se eu não fazer, se eu não estiver lá na frente orando, se eu não colocar a mão nas pessoas. Muitas vezes Deus me chamou, amados, talvez te chamou para só interceder, ou para orar por pessoas, ou para fazer, mas se Ele chamou para fazer A, ou B, ou C, faça, porque senão vai ficar que nem Simão. Você me ama? Ama, então faça, cara. Só falar e não fazer, para mim não adianta nada. E pergunta a segunda de novo, cara, você me ama? Ama, então cuida das ovelhas. Cara, você me ama? Ama, então, cara, cuida das minhas ovelhas. 3 vezes, imagina, 3 vezes. E muitas vezes o Senhor tem perguntado quantas vezes para mim, cara, realmente isso você quer? É, então cuida. Quando Deus não faz, manda a esposa da gente falar para a gente, né? Rafael. É verdade, amados. Muitas vezes o Senhor fala para mim, cara, você disse que quer tanto fazer as coisas, mas quando eu dou na tua mão você não cuida. Você quer tanto ser isso, aquilo, mas quando eu te entreguei na tua mão, você fez de qualquer jeito, você não está fazendo do jeito que eu pedi para você fazer. Se realmente você me ama, aquilo que eu te entreguei para você fazer, faça. Faça com vontade, faça com garra, faça com determinação. Se o Senhor tem te chamado você para fazer algo, amados, faça. Não espera o Senhor falar 3 vezes com você. Talvez seja arde no teu coração para você fazer algo, ministrar algo, ou sei lá, não sei o que o Senhor tem colocado no teu coração. Não sei qual é a pergunta que Ele fez para você hoje. O quanto você ama e Ele está pedindo para você fazer. Não espera chegar a 3ª vez e falar, cara, eu já te falei lá 2000 e tanto. Realmente você me ama? Então faça aquilo que eu mandei você fazer. Você vai ficar até quando? Quer que eu pergunte de novo para você? Porque, amado, assim, para cuidar também sem amar Jesus, amados, não tem como também. É muito fácil a gente querer cuidar de pessoas e não amar o Senhor, porque, amados, se você não amar primeiramente a Cristo, amados, você não vai conseguir amar as pessoas. Se você não amar realmente o Senhor, você não vai conseguir conviver com pessoas. Porque quando nós começamos a viver com Cristo, nós começamos a ter o coração de Cristo, o pensamento de Cristo, e já não conseguimos mais enxergar as maldades, os pecados e isso, aquilo. Agora quando nós caminhamos com nós mesmos, a gente só para ver defeito, a gente só para falar mal dos outros. Você só para criticar, você só para impedir, você só faz aquilo que não é para fazer. Quando você começa a caminhar com o amor de Cristo e fala, cara, você me ama, você tem eu dentro do teu coração, arde o meu coração no teu, a gente troca as ideias, troca. Então, a partir de agora, então, se você me ama, faça alguma coisa. E o que eu quero dizer nessa noite pra gente, cara, se realmente nós falamos que amamos o Senhor, mas não cuidamos das pessoas, ou você não cuida daquilo que precisa ser cuidado, ou você não faz aquilo que é para você fazer, realmente nós não amamos o Senhor. Ah, mas quem é você para me julgar? Jesus perguntou 3 vezes. Se perguntou 3 vezes, porque só estava de boca, não estava de atitude. Não é verdade? Jesus podia perguntar 3 vezes, não, mas ele perguntou, dando um toquinho pro cara. Ei, me ama mesmo? Então faça. E aí? Ama mesmo ou não? Então faça. E aí, cara, ama ou não ama? Vamos dizer assim, eu estou perguntando há 3 vezes, cara. Então agora você está só de blá 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 para mim, só de nhen, até agora nada. Então assim, amados, se Deus confiou algo na tua mão, faça. Faça, cuida. Seja ela cordeiro, seja ela ovelha, seja nos primeiros passos, seja já caminhando, mas vai fazer aquilo que Deus pediu para você fazer.
Se Deus te deu um projeto para você fazer, faça. Não faça, nossa, Deus me deu algo assim, uau, então faça, não fica falando para todo mundo. Vai lá e faz. O Senhor já te deu autoridade, o Senhor já te deu legalidade, o Senhor já te deu a liberdade para você fazer, faça. Não espere o Senhor chegar mais uma vez e perguntar, cara, até quando você vai evangelizar? Até quando você vai ministrar? Até quando que você vai servir? Que dia que você vai fluir? Que dia que você vai fazer tal coisa? Que dia? Não precisa. Todos nós temos um chamado, todos nós temos algo na nossa vida, todos nós ardemos por alguma coisa. Todos nós, não existe ninguém. Quando a palavra fala, ide, pregar o evangelho, não está falando para líderes, nem pastores, nem diáconos, nem apóstolos. O ide do Senhor é coletivo. O ide do Senhor é total. É ide, todo mundo. Você no teu trabalho, você no posto de gasolina, qualquer lugar que você estiver, você pode falar do evangelho do Senhor. Amém? É isso que eu queria compartilhar com vocês. Então, vamos fazer. O Senhor espera de mim e de você algo mais um pouquinho do que palavras, mas sim de atitudes. Muitas vezes nós somos bons demais de falar que a pessoa não faz nada, mas eu estou fazendo. Somos bons demais de colocar as pessoas em xeque. Aquela pessoa quando faz errado, não sei o quê, mas não sabe fazer, mas eu estou fazendo. Se o Senhor te colocou na tua mão para fazer, eu creio, faça em nome de Jesus. Faça. Quero orar com você um pouquinho, Deus. Quero colocar, Senhor, nossas vidas na Tua presença nessa noite. Eu quero convidar você, fique de pé um pouquinho, em nome de Jesus. Que o Senhor, da mesma forma que falou com Simão, eu creio que o Senhor vai falar comigo, falou com você nessa noite. Você ama o Senhor? Jesus pergunta para mim e para você nessa noite: você me ama realmente? Você quer me servir realmente? Então me apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros. Você tem convicção que o Senhor te chamou para fazer tal coisa? Então faça. Muitas vezes o Senhor não quer que nós vivemos de palavras, mas o Senhor quer que nós vivemos de atitudes. As pessoas não querem ver em mim palavras, elas querem ver em mim atitude, querem ver em você atitude. Se o Senhor tem colocado algo no teu coração nessa noite, amados, se Ele está novamente perguntando no teu coração se você ama Ele, Ele está pedindo para que você faça aquilo que Ele pediu para você fazer. Quero convidar você nesse momento agora a buscar o Senhor. Fala: Deus, eu quero o Senhor. Eu não quero, Senhor, viver só de palavras, Deus, mas eu quero viver, Senhor, de reino. Como aquele meu pai Tomé, ele quis tocar nas suas feridas, ele quis participar do teu reino vivo, real. Deus, também quero participar. Se o Senhor tem me chamado para evangelizar, eu quero ser um evangelista. Se o Senhor tem me chamado para orar e pessoas serem curadas, eu quero ver pessoas curadas. Comece você a buscar o Senhor em nome de Jesus. Se o Senhor tem me chamado, Deus, para levar, Senhor, e talvez a palavra que é necessitada, Senhor, então vai em nome de Jesus. Não deixe que os empecilhos do dia a dia te tornem as coisas difíceis para você fazer. O Senhor nos capacita naquilo que Ele nos chamou para fazer, mas eu preciso sair da minha posição de conforto. Muitas vezes eu preciso sair da minha posição
só de palavra que amo, mas não faço nada. De repente você passa no teu carro, vê o mendigo e fala, nossa, que dó. Mas muitas vezes eu não tenho coragem de dar R$1, muitas vezes eu não tenho coragem de comprar um pão. O Senhor não quer mais que nós vivemos só de palavras, amados. Nós queremos que a igreja Atos, o ministério Atos, vive de atitudes. Se o Senhor te chamado para evangelizar, vai, em nome de Jesus, vai evangelizar. Se o Senhor te chamado para pastoreio, para cuidar, vai cuidar. Para ser líder, para ser intercessor, vai interceder, vai fazer. Se o Senhor tem te separado para cuidar de jovens, de adolescentes, vai fazer em nome de Jesus. Não espere Ele perguntar 2 vezes, 3 vezes se você ama Ele, para que você possa cuidar dos jovens, dos adolescentes. Vai fazer em nome de Jesus. Oh Deus. Mas talvez se você nessa noite, eu quero... Talvez você tenha algo no coração mas talvez você tenha, insegurança de falar com o Senhor, como Tomé falou. Se realmente você é Deus da minha vida, eu quero tocar no Senhor. Mas o Senhor nessa noite também, eu quero dizer para você que Ele chama pessoas ousadas. Ele chama pessoas ousadas no reino dele. Fala, Deus, se o Senhor me chamou para isso, Deus, eu quero ver sinais acontecendo. Se o Senhor me chamou, Deus, para ministrar para jovens, eu quero ver jovens sendo ministrados por mim, Deus. Se o Senhor tem me chamado, Deus, para levar, Senhor, a palavra àquele necessitado, eu quero, Senhor, ver isso acontecendo na minha vida, Deus. Eu quero como Tomé. Se realmente o Senhor tem colocado eu, meu Pai, nessa posição, nesse ministério, Deus, eu quero ver o Senhor fluir através de mim. Eu quero fluir, Senhor, através daquilo que o Senhor tem confiado em mim, Senhor. Eu quero, meu Pai, ter experiências com o Senhor. Eu quero, meu Pai, ter experiência, meu Pai, naquilo que o Senhor tem colocado na minha vida para fazer, Senhor. Se é alma, se é jovens, eu quero falar e as pessoas se converterem ao Senhor. Se é na cura, eu quero colocar as mãos e as pessoas serem curadas. Se é a pessoa, meu Pai, para ser restaurada, família sendo restaurada, envia para eu para restaurar pessoas, famílias, mas eu quero ver famílias sendo restauradas.